Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, nós vamos fazer a leitura do versículo 30 até o versículo 38. Primeira Reis, capítulo de número 18. Leremos a partir do versículo 30 até o versículo 38. Conseguiram achar? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ou dos filhos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam isso 2ª vez. E eles então fizeram. E disse mais: façam isso uma 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. E então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Amém. Até aqui, queridos. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de falar com vocês essa noite a respeito de um tema. E o tema eu resolvi colocar o nome dessa mensagem de antes que o fogo desça. Amém? Antes que o fogo desça. Por que falar de antes que o fogo desça? Porque eu creio que o fogo de Deus quer cair sobre a sua vida, quer cair sobre a minha vida. E o fogo de Deus quer manifestar o sobrenatural. O fogo de Deus quer manifestar a glória do Senhor, a manifestação do Shekinah do Senhor, da glória do Senhor. Mas algumas coisas são necessárias nós entendermos antes que o fogo desça. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele tem um pano de fundo. E é importante você saber um pouco qual é o pano de fundo, para que você possa entender o que está acontecendo aqui. Porque se você não é um leitor acostumado com as histórias bíblicas, talvez você leia esse texto e não entenda qual que é a razão dessa manifestação gloriosa de Deus. E por que Elias procedeu assim? E o que está acontecendo nessa batalha que está ali mencionada? Mas é importante você saber que essa época específica, que o povo de Deus está vivendo, mais especificamente o povo de Israel, porque Israel era o povo escolhido por Deus para poder manifestar a sua glória para todas as demais nações da terra. Então Israel estava vivendo um tempo de apostasia. O que é apostasia? É um tempo em que as pessoas deixaram de crer no Senhor. Eles apostataram na fé, ou seja, eles negaram a fé. Eles já não colocavam sua expectativa em Deus, eles já não colocavam a sua fé totalmente em Deus. Mas eles desviaram a sua fé para outras coisas, mais especificamente para outros deuses. Israel
não apenas se desvia da vontade do Senhor, mas diz a Bíblia que eles estavam distantes do Senhor, e nesse distanciamento eles escolheram cultuar a ídolos. Eles agora se entregaram à adoração a imagens de escultura e passaram a adorar uma série de coisas e uma série de falsos deuses, que se intitulavam como Deus, mas na verdade não eram Deus, porque só existe um único Deus. E esse Deus nós conhecemos e vamos mais conhecer um pouco mais, na verdade, vamos conhecer um pouco mais dele nessa noite. Mas eles, o povo de Israel, o povo de Deus, movido por uma incredulidade, se afastou do Senhor e começou a colocar sua expectativa totalmente em falsos deuses. E dentre os falsos deuses que aquele povo, o povo de Deus naquela época, o povo de Israel colocou, eles colocaram, uma grande parte do povo de Deus colocou a sua expectativa, a sua fé num ídolo chamado Baal. E esse Baal, ele era um falso deus, mas que tinha uma grande popularidade, um grande ibope dentre o povo de Israel. Por que disso? Porque a Bíblia fala que a nação de Israel se corrompeu de tal modo que o próprio reinado, nessa época, você pode ler ali, o livro é 1 Reis. Livro de 1 Reis e 2 Reis está falando do tempo em que Israel tinha reis que dominavam o povo, e que dependendo se eles acatavam a vontade de Deus, o povo era abençoado, ou se eles se afastavam do Senhor e não faziam aquilo que agradava o coração de Deus, o povo então era amaldiçoado. E nessa época específica, o povo está vivendo debaixo de um reinado de um homem chamado Acabe. Um homem frouxo, um homem que não tinha virtudes, que não tinha valores, que não tinha qualidades que faziam com que ele pudesse abençoar o povo. Mas na verdade, esse rei era dominado pela sua mulher, e essa mulher era uma mulher completamente endemoniada. E essa mulher, ela era sujeita, submissa, serva de um falso deus chamado Baal. E essa mulher chamada Jezabel, ela assumia muito controle sobre o povo de Israel. E nesse controle, ela conseguiu no seu reinado, no seu ministério, levantar muitos sacerdotes, muitos homens que eram consagrados ao ofício de ministrar a todo um povo. Eram centenas de sacerdotes que foram consagrados, levantados na época desse reinado de Acabe e sua esposa Jezabel. Eram muitos, muitos e muitos. Então, o povo estava vivendo na base de um engano. E Deus se incomodou disso. Deus já estava louco com isso, irado com isso. E Deus decidiu então levantar um homem para derrubar isso tudo, para confrontar essa estrutura de domínio das trevas, de domínio dos demônios sobre o povo de Deus, que fazia com que eles estivessem tão atormentados e vivendo uma vida tão medíocre. E Deus levantou então um profeta. O nome dos profetas é justamente esse que a gente leu aqui nessa passagem, o profeta Elias. E a primeira coisa que Deus falou para Elias fazer era confrontar essa situação. E Deus agora ia liberar um juízo sobre o povo de Deus, sobre Israel, para que então o povo, através daqueles sofrimentos, daquela dor, pudesse se render ao verdadeiro e único Deus. Então o profeta Elias, sua primeira aparição ministerial, foi para confrontar essa realidade, e ele vai declarar que não haveria mais chuva em Israel, até uma segunda ordem. Ele vai então, ele se levanta e declara essa realidade. E isso libera uma seca poderosa, tremenda seca sobre Israel. A Bíblia vai falar que essa seca vai durar mais de 3 anos. Eu não sei se você já viveu algum período de seca em relação à chuva mesmo, que eu estou falando, na sua vida. Não sei se você já viveu algum período em algum lugar do Brasil ou do mundo em que você passou talvez semanas, talvez um mês, talvez 2, talvez um pouco mais de meses em que não caía uma gota do céu. O que acontece? Os rios começam a baixar, a cachoeira já perde a sua beleza, porque aquele fluir todo deixa de acontecer, começa agora a ficar uns filetes, até que então se acaba. É algo muito ruim, muito feio. A terra fica rachada, as pessoas ficam desesperadas, porque é horrível ficar sem água. Vem então um caminhão-pipa para poder trazer dos lugares onde ainda tem reservatório de água, trazer água em caminhões, que as pessoas vão lá, pegam com seus baldes água, porque é um período de seca. Isso acontece em alguns períodos na região norte ou nordeste do país, mas eventualmente também acontece na região sul do país. Curitiba é uma cidade que não acontece isso com muita frequência, é uma cidade que tem uma característica de muita chuva.
abundância de chuva. Mas, região sul, mais para o sul ainda do Brasil, Rio Grande do Sul, algumas partes de Santa Catarina, isso acontece de vez em quando, não é muito comum, mas acontece. Isso é muito ruim. Mas isso é ruim porque a gente fica uma semana sem água, talvez um mês sem água, 2 meses, chuvas muito esporádicas, mas o contexto aqui era alarmante, era calamidade pública, eram 3 anos sem água. Você tem noção do que significa ficar 3 anos sem água? É alarmante a situação, causou um desespero entre o povo. Então, os reservatórios já estavam baixos, foram cada vez mais baixando, muitas das represas, reservatórios de água já não tinham mais água. Quem tinha água de algum modo era rico, milionário, inflacionou a água naquela época de forma incrível. A água que você comprava a 1,50 agora valia milhares, talvez até milhões de reais, colocando na perspectiva da época. Por quê? Porque quando alguma coisa é muito rara, ela passa a ser muito cara. Então era algo muito caro a água naquele contexto. Eu estou falando isso para que você possa entender um pouco de qual é a realidade que estava acontecendo aqui. Passado esse tempo, o profeta, e a Bíblia fala em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus fala com o profeta e fala: chega, tá bom, o povo já está com o coração sensibilizado. O povo já foi tratado por meio de sofrimento, de modo que agora a adoração a Baal já está enfraquecida. E agora é o tempo de você ir lá, e vamos agora acabar com essa fase, vai começar uma nova fase, que a chuva vai voltar. Mas antes disso, você precisa confrontar o poder das trevas. E agora, Elias é direcionado por Deus, e ele vai literalmente, ele confronta essa realidade, ele vai para chamar agora todos aqueles que eram servos de Satanás, mais especificamente ali, servos de Baal, e ele vai confrontar por uma grande batalha, para que através dessa batalha possa se saber quem de fato é Deus. O Deus que desceria com fogo seria declarado como verdadeiro e único Deus, digno de adoração. E o Deus que não respondesse ao clamor dos seus servos, então, seria humilhado na presença de todos. E ele então convoca todo o povo. Era um momento para reverter essa situação, era um momento para que Deus pudesse mostrar para Israel de que Deus de fato nunca deixou de ser Deus, e que Deus agora provaria o seu poder através desse homem chamado Elias. Então os profetas de Baal, eles vão, e de acordo com esse combate que foi tratado, hora marcada, todo o povo estava lá, os profetas de Baal vão, e eles começam a fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer para tentar de algum modo obter a resposta da sua divindade, do seu falso Deus. E por já ter conseguido algumas coisas, naturalmente, eles fizeram tudo aquilo que eles sabiam. E eles vão lá, eles vão fazer as suas orações, vão fazer as suas rezas, vão fazer suas oferendas, seus sacrifícios, vão fazer suas gritarias, eles vão fazer de tudo. Eles dançam, eles louvam, eles exaltam aquela divindade, mas nada acontece. E Elias agora, ele vai ser um tanto quanto irônico, porque ele se aproxima desses profetas e começa a dizer algumas coisas do tipo: oh, será que de repente o seu Deus não está dormindo? Será que de repente ele não foi visitar alguém? Será que de repente ele não está jantando? Será que de repente ele não está comendo? Será que de repente ele não está fazendo suas necessidades? Que não pode de algum modo responder ao clamor que vocês estão fazendo? E Elias agora ele começa de algum modo a zombar daquela fé que na verdade não resultava em nada para o povo, porque o povo estava vivendo dias de trevas, estava vivendo dias medíocres, via dias de inanição espiritual. E agora Elias vai de fato afrontar o poder do diabo, porque ele sabe, de acordo com a revelação de Deus, de que Deus iria manifestar a sua glória. E a Bíblia fala que desde manhãzinha até o final da tarde, um dia inteiro, um turno inteiro, aquele povo, os profetas estão lá sacrificando. Chega um momento que eles começam a se cortar para de algum modo sensibilizar ao seu Deus de que eles precisavam de um milagre, e nada, absolutamente nada aconteceu. E diz a Bíblia então que Elias,
ele vai e ele passa a fazer algumas coisas. Elias basicamente restaura o altar, e ele pega aquilo que era mais precioso, aquilo que era mais caro, e ele pede muito disso. Isso nos mostra que de algum modo, em algum lugar, com alguém, existia água. A seca depois de 3 anos, mas alguém, entendendo o momento, decidiu obedecer a isso tudo. Porque todas as tentativas daquele que estava sendo como Deus da época, o Deus daquela geração, o Deus daquele povo, nada foi atendido. Eles estavam desesperados ao ponto de morrer. E agora o profeta do verdadeiro Deus, Jeová, ele então estava clamando esse profeta para que trouxessem água. E agora a água aparece, ela surge, caríssima, uma oferta de ouro, uma oferta extremamente valiosa, seria agora despejada sobre aquele altar, porque o altar teria que estar completamente molhado. Esse rego aqui, na verdade, é uma espécie de uma valeta, se você conhece assim, uma vala. Foi feito um buraco cavado, foi cheio de água, a água foi colocada sobre as pedras, sobre a lenha, sobre tudo que estava ali, porque era para simbolizar de fato a completa inaptidão daquele Deus, impossibilidade daquele falso Deus de fazer algo, na comparação com um Deus que numa situação do impossível, porque agora como que o fogo vai vir, está tudo molhado, não tem fogo que possa vir, não tem fogo que possa se manifestar, e ele está lá colocando tudo aquilo para atestar diante de todos, que Deus é o Deus do impossível, que Deus é o Deus de milagres, que Deus é o Deus todo-poderoso. E então você sabe a história, e a história vai dizer que Deus então vai atender ao clamor de Elias, vai agir de acordo com a oração dele. O fogo do céu vem, e a Bíblia fala que o fogo do céu destrói com tudo, o fogo do céu vem sobre tudo que está ali, e todo o povo então, diz a Bíblia, se prostra diante do Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, declarando que só Yahvé é o Senhor de fato, e então o povo se volta para o Deus verdadeiro. Essa é a história que nós acabamos de ler. Mas Elias, depois disso, desse comando, ele fala algumas coisas que são importantes nós olharmos nessa noite. Eu creio que é importante para nós como igreja entendermos da parte de Deus. E aí vem o ensinamento dessa noite, aí vem a palavra da parte de Deus, para que nós possamos entender o que Deus espera de nós, para que o fogo dele possa vir sobre a nossa vida. Amém? Então, diz a Bíblia que eu não contei esse detalhe, mas depois que a vitória se manifestou, Elias deu uma ordem, e os profetas então foram mortos, foram exterminados, de modo que já não tinha esses profetas ali sobre o povo. Mas Deus, para responder a isso tudo, Deus, para liberar esse fogo, o fogo do Espírito, o fogo da glória, o fogo da manifestação, algumas coisas aconteceram. E a palavra que nós lemos aqui, se alguém puder fechar a porta para nós, por favor. A palavra que lemos aqui diz que tudo que Elias fez, antes desse acontecimento, ele invocou o nome do Senhor, mas antes de invocar o nome do Senhor, ele fez algumas coisas. E quando ele começou a orar, ele mesmo disse uma palavra aqui, não sei se você conseguiu perceber, mas ele falou o seguinte: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me disse para fazer. No capítulo 18, nós estamos lendo, né? No versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 36, quando ele está orando ao Senhor, Elias declara que ele fez tudo como o Senhor lhe havia dito para fazer. Isso é importante você entender uma coisa, querido, porque Elias, ele não inventou nada aqui para fazer. Ele não fez por conta própria, ele não fez porque ele estava a fim de fazer, ele não fez um teatro porque deu vontade de fazer um teatro, ele não fez uma encenação cinematográfica, não. Ele fez tudo de acordo com aquilo que o Senhor lhe orientou a fazer. O que isso fala para a gente? Fala que antes do fogo do Senhor descer, algumas coisas são importantes. Dentre elas, nós não podemos inventar nada. Nós não devemos fazer nenhuma coisa por conta própria, mas nós devemos fazer tudo de acordo com aquilo que o Senhor determinou para nós fazermos. Para trazer a presença do Senhor sobre nós, para trazer o fogo de Deus sobre nós, para trazer o mover de Deus sobre nós, o sobrenatural, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida,
Nós não temos o direito de fazer qualquer coisa ou do nosso jeito, mas nós temos que fazer segundo a determinação de Deus. Todas as coisas em nossa vida, querido, devem do mesmo modo seguir essa direção. Todas as coisas de nossa vida devem seguir a determinação de Deus. O nosso Deus, já estabeleceu princípios para todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas de nossa vida existem princípios da palavra de Deus que precisam ser conhecidos e vivenciados para que então nós possamos experimentar o mover de Deus, o fogo de Deus vindo, a manifestação de Deus vindo nessa área específica de nossa vida. Mas para que a gente possa viver isso, temos que fazer segundo Ele determinou. Caso contrário, nós não vamos experimentar a vontade de Deus nas áreas de nossa vida. Não pode ser do nosso jeito, não pode ser de acordo com aquilo que as pessoas acham, mas deve ser de acordo com aquilo que Deus determinou. Isso tem que ser na sua família, na minha família, isso tem que ser no seu relacionamento com a sua esposa, no meu relacionamento com a minha esposa, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos. Não pode ser do seu jeito, não pode ser do meu jeito, não pode ser do jeito que o mundo determina, mas tem que ser de acordo com aquilo que Deus determinou. Nós estamos aqui nessa noite para que você possa entender bem, entendendo as razões pelas quais Deus respondeu ao clamor de Elias. Algumas coisas são importantes para que Deus possa atender ao clamor de um homem e de uma mulher. E o nosso clamor, existem alguns requisitos que Deus espera da nossa parte para que Ele possa liberar a sua glória, o seu fogo, o seu milagre, o seu mover. A primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que Ele fez tudo de acordo com aquilo que o Senhor determinou. Assim também é nas suas finanças, assim vai ser na sua área financeira. Nós queremos que o fogo de Deus toque a nossa área financeira, nós queremos que o mover de Deus aconteça nas nossas finanças, nós queremos que a prosperidade do Senhor aconteça, nós queremos que milagres aconteçam na nossa área financeira, sim ou não? Sim. Amém, está comigo aí, né? Mas para que Deus possa fazer isso, nós precisamos fazer tudo de acordo com aquilo que Ele determinou. Para fazer tudo de acordo com aquilo que Ele determinou, nós precisamos gastar tempo para poder descobrir qual que é a vontade de Deus em cada área da nossa vida. Se nós não tivermos tempo para com Deus para descobrir qual que é a vontade dEle em cada área da nossa vida, nós não vamos saber aquilo que Ele determinou e por consequência, por resultado final, nós não vamos ter o fogo de Deus descendo sobre aquela área da nossa vida. Isso vale para tudo, querido. Isso vale para o seu casamento, isso vale para o seu trabalho, isso vale para os seus estudos, isso vale para a sua área financeira, isso vale para os seus relacionamentos de amizade, isso vale para tudo, porque toda área tem princípios de Deus, todas as áreas de sua vida têm princípios da parte de Deus que regem essas áreas. E se nós não reconhecermos esses princípios e obedecermos esses princípios, não vivenciaremos o mover de Deus nessa área. Elias fez tudo de acordo com o que o Senhor havia lhe dito. Eu quero compartilhar nesse texto algumas coisas que Elias fez, que foram, vou chamar assim, de colocar as coisas no seu devido lugar, e que resultaram nessa grande manifestação de Deus. Eu vou, na verdade, falar de 3 coisas nessa noite. Essa primeira que eu falei, na verdade, é só para introduzir o assunto, porque tudo tem que ser de acordo com aquilo que Deus estipulou, com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus mencionou. Diante disso, a primeira coisa que eu vejo no texto que nós lemos, do versículo 30 até o versículo 38 que nós lemos, a primeira coisa que Elias falou foi, basicamente, se aproximem. E o primeiro ponto daquilo que eu quero dizer nessa noite para vocês é: se aproxime de Deus, chegue perto de Deus. A primeira coisa que Elias está dizendo é: chega para cá, se aproxime, como alguns dizem, né? A Bíblia fala: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Esse é um princípio de Deus. Quando você dá passo na direção do teu Senhor, Ele dá passo na direção de se mover poderosamente em sua vida. Ou seja, para que você possa entender, para que o fogo do Senhor caia sobre você, para que a glória de Deus se manifeste em sua vida, para que o grande mover de Deus opere em alguma área qualquer da sua história, você não pode ficar distante, você não pode ficar longe, você precisa chegar perto. Se você quer sentir o calor da fogueira, você precisa se aproximar da fogueira.
Você não vai ser tocado e o seu corpo não vai sentir essa sensibilidade, essa sensação de aquecimento se você ficar longe da fogueira. Mas se você anseia ser aquecido, se você anseia de algum modo que esse fogo te acenda algo, te aqueça de algum modo, você precisa se aproximar. Se você quer sentir o calor do fogo, você precisa se aproximar do fogo. Como eu disse, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A Bíblia fala, no livro de Êxodo, quando Deus decide se manifestar, e Deus decide se manifestar a Moisés, a Bíblia fala que a escolha de Deus para se manifestar é através de uma sarça queimando com fogo. Essa sarça ela queimava, mas não se desintegrava, não se destruía. Isso, na verdade, é um símbolo da manifestação de Deus. A Bíblia fala que Deus é como fogo. Ele não é fogo, mas Ele é como fogo. E a sua marca é o fogo. O fogo é a marca registrada de Deus. O copyright de Deus, o registro de autoria de Deus em qualquer coisa é o fogo. Deus é como fogo. Então, a Bíblia vai deixar muito claro que todo aquele mover que aconteceu na vida de Moisés, e por consequência, em todo o povo de Israel, de sair do Egito rumo à terra da promessa, só aconteceu porque Moisés se aproximou do fogo. Moisés escolheu ir até onde aquele fogo estava. A Bíblia fala, lá ao registro, que Moisés ele considera consigo mesmo, ele pensa, ele diz basicamente o seguinte: olha, eu vou chegar para perto para ver isso. Isso que estava ali sendo mencionado era um fogo, era uma sarça que estava queimando, era um arbusto naquele deserto que estava pegando fogo. E ele foi despertado a sua curiosidade, foi despertado o desejo de ir até aquele lugar, e por se aproximar daquele fogo, aquela voz pode falar com ele. Deus pode operar algo na sua vida. Então, queridos, se aproxime, chegue perto da sarça, chegue perto do fogo, para que Deus possa começar a falar com você. Se você não chegar perto, o agir de Deus vai ser pequeno demais, ou inexpressivo, ou inexistente na sua vida. Agora, nós precisamos entender que nós precisamos tomar uma atitude para isso, uma atitude de fé, é uma atitude do nosso coração. Mais do que simplesmente do nosso corpo, porque o fogo de Deus não está concreto em algum lugar. Se você disser assim, ali está o fogo, você vai. Se eu disser aqui está o fogo, você também pode se aproximar. Mas o fogo não é literal, o fogo aqui não é algo físico, não é algo que a gente tem que chamar os bombeiros porque está pegando fogo na igreja. Não é esse fogo que eu estou falando. Eu estou falando do fogo do Espírito, estou falando do fogo de Deus. O fogo que sinaliza a glória de Deus se manifestando com poder e majestade. Esse é o fogo que eu estou falando. E esse fogo necessita para que a gente possa se aproximar dele de uma atitude do nosso coração. É uma atitude do nosso coração. E essa atitude vai determinar que nós possamos ser abençoados. Mas ela também passa por algo físico. Por exemplo, você está aqui. Então fisicamente você está aqui. E é possível você estar fisicamente perto do mover de Deus, mas você pode estar, na verdade, longe. Porque o seu interior não está presente. Você pode, na verdade, estar aqui ouvindo, com o seu, melhor, escutando, com o seu ouvido, mas não necessariamente ouvido com o seu coração. Você escuta essas palavras, mas isso não tem capacidade de entrar ao seu coração e fazer alterações na sua vida, mudanças na sua vida. Então você pode estar com a sua mente vagando, você pode estar com a sua mente ansiosa, preocupada, com o seu coração e com as suas emoções longe. O que isso vai acontecer? Isso determina que o fogo de Deus não vai poder se manifestar na sua vida. Talvez você vai até ver o fogo de Deus se manifestar na vida de outra pessoa aqui próximo de você, mas o fogo de Deus não vai poder se manifestar na sua vida. Por isso, querido, decida no nome de Jesus que o fogo de Deus vai tocar você. Mas saiba que para que o fogo de Deus toque, você precisa chegar perto, encurtar a distância. Você precisa não ficar longe, você precisa chegar perto do fogo. Decida não ficar distante daquilo que Deus está fazendo. Decida não ficar distante daquilo que Deus está operando. Não fique alheio, não fique insensível, não fique assistindo, não fique olhando, mas se lance, vá na direção desse fogo. Primeira coisa então que Elias fez aqui, ele disse: chegai-vos. Ele fala aqui: chegai-vos a mim, porque ele na verdade ali era a manifestação de Deus naquele contexto. A segunda coisa que diz aqui esse versículo 30 também é que ele diz o seguinte, diz aqui o versículo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor. Então a segunda coisa é a restauração do altar que estava em ruínas.
segunda coisa que Elias fez, antes que o fogo de Deus descesse, ele restaurou o altar que estava em ruínas. Amém? Está comigo, querido? Amém? Tinha um altar naquele lugar. Ok? Tinha um altar naquele lugar. Aonde Elias estava nessa história, tinha um altar. Mas esse altar estava em ruínas. Ele não estava na sua condição original. Era um altar, mas não servia como um altar naquele momento. Ele estava quebrado, estava em ruínas. Naquela época, naquele contexto do Antigo Testamento, Deus ele pedia para o seu povo várias vezes para que eles pudessem construir altares ao Senhor. O altar ele tinha, na verdade, um propósito claro. O altar ele tinha o propósito de que pudesse ser um lugar de adoração a Deus. Essa era a finalidade de um altar que se fazia naquele contexto. Hoje não tem mais necessidade disso. Não tem um lugar na terra do qual nós vamos para poder de lá adorar a Deus, porque lá é mais ungido. Nem em Jerusalém. Você pode ir para Israel, fazer uma maravilhosa estadia e viagem a Israel. Vai ser muito bom, porque você vai entrar em realidades bíblicas. Mas não significa que se você for lá ou não for lá, você vai ser mais abençoado ou menos abençoado. Porque hoje não existe esse altar concreto. Claro que tem alguns lugares, porque Deus manifestou coisas poderosas, são lugares e ambientes talvez muito favoráveis ao agir de Deus, mas não significa que lá há um altar perpétuo, contínuo, para que sempre que alguém se aproximar de lá, vai ser tocado por Deus, porque Deus é Espírito e seus adoradores o adoram em Espírito e verdade. Não é no monte de Jerusalém, ou não é no monte aqui na cidade, que vai ser um lugar mais espiritual do que qualquer outro lugar onde você faça a sua vida, o próprio altar ao Senhor. Mas naquele contexto, naquela ocasião, esses altares eles eram usados para adoração a Deus. Mas o que essa passagem bíblica fala é que esse altar ele já não era um lugar de adoração a Deus. Por quê? Porque eles haviam trocado a sua adoração. Eles já não adoravam ao verdadeiro e único Deus, Yahvé, o Deus de Israel, o verdadeiro poderoso Deus, o Deus Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Eles não adoravam Ele, mas eles estavam adorando a falsos deuses. Então o que acontece? O altar do Senhor ele não estava funcionando mais. O altar do Senhor estava em ruínas, ele estava despedaçado, destruído. Então, para que você possa entender um pouquinho mais, existia basicamente dois altares no Velho Testamento. Existia aquilo que eles chamavam de altar do holocausto, e existia aquilo que eles chamavam de altar do incenso. O altar de incenso, ele ficava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, tanto no tabernáculo, também depois no templo. Já o altar do holocausto ficava fora daquele lugar, santíssimo lugar do santo lugar. E esse altar do holocausto, ele vai ser muitas vezes mencionado ao longo das passagens bíblicas. Na caminhada do povo de Deus, no deserto, eles sempre tinham, em algum momento, esse momento de fazer um altar de holocausto ao Senhor. Então eles construíam esses altares com suas pedras que achavam em volta, e dependendo dos lugares específicos, se levantava altares a Deus. Porém o altar do incenso, ele era móvel, poderia ser deslocado, mas ele era único. Não se fazia várias vezes o altar de incenso, ele só foi feito uma vez. Ele podia ser carregado de um lugar para outro, porque o povo ele era peregrino, estavam migrando rumo ao lugar onde eles iam ser fixados por Deus. Então nesse trajeto todo, esse altar de incenso ele era carregado, ele era oferecido a Deus, mas ele era carregado. Já o altar do holocausto, ele era construído, envolvia um sacrifício, envolvia uma entrega, uma oferta que eles davam a cada circunstância e a cada lugar que eles estavam diante do Senhor. Isso eu falo para que você possa entender porque que o texto fala aqui de esse altar de holocausto. E como eu falei, esse altar estava em ruínas, ele estava arruinado. Então Elias, a primeira coisa que ele faz aqui, antes do fogo de Deus descer, Elias ele vai restaurar o altar do holocausto. O que isso significa, queridos? Significa que se eu quero o fogo de Deus na minha vida, se eu quero o fogo de Deus sobre esse lugar, em alguma área da minha vida, assim como eu desejo em nome de Jesus que o fogo de Deus venha sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas nessa noite, nós precisamos restaurar algumas coisas. Nós precisamos ajustar e colocar algumas coisas no seu devido lugar.
E quem sabe é justamente pela falta de colocar algumas coisas no devido lugar é que o fogo de Deus ainda não veio sobre a nossa vida. O fogo o altar de holocausto, ele pode ser assim mais entendido, ou melhor entendido, como o altar de sacrifício, ok? Traduz o holocausto como um altar de sacrifício. O altar de incenso, é o lugar onde eles queimavam incenso diante de Deus. Mas o altar de sacrifício é o lugar onde eles sacrificavam coisas diante de Deus. E o que eles sacrificavam diante de Deus? Eles sacrificavam coisas que envolviam as suas posses, o seu lucro, o seu trabalho. Para que eles faziam isso, pastor? Para que eles pudessem receber perdão de Deus e para que eles pudessem adorar a Deus. Ou seja, só para que você possa entender, o altar está destruído. Ele está restaurando o altar aqui. O fato do altar estar destruído significa que esse povo já não estava ofertando mais nada para Deus. Dá para entender isso? Amém? Amém? O fato do altar estar destruído significa que o povo, já há algum tempo, desde que trocou a sua adoração pelo verdadeiro Deus ao Deus falso Baal, esse povo agora já não entregava mais nada para Deus. Por isso o altar já não tinha propósito, o altar estava interditado, ele estava inoperante, ele não tinha mais serventia para o povo de Deus, porque o povo de Deus deixou momentaneamente de andar com o Senhor. Eles passaram a oferecer as coisas importantes para eles, eles passaram a oferecer agora para os falsos deuses. Então, querido, para que você possa entender esse segundo ponto, qual que é o segundo ponto mesmo? Glória a Deus, você está ligado, hein? Você está atento. Então, para que você e eu possamos experimentar do fogo de Deus, querido, nós temos que restaurar esse altar, o altar do sacrifício. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu sei que você tem um amor por Jesus. Eu sei que você vem aqui, você não veio aqui à toa. Eu sei que você é alguém que já passou por uma experiência de salvação. Se você não passou, você está próximo a passar. Eu sei que você tem um desejo no seu coração por mais de Deus. Mas a verdade é, querido, que por vezes é possível que nós estejamos com esse altar quebrado em nossa vida, destruído em nossa vida. E por esse altar estar destruído, nós não estamos ofertando o melhor ao Senhor. E nós estamos ofertando o nosso melhor a falsos deuses, que talvez nós nem encaramos como sendo falsos deuses. Ou talvez nós nem entendamos que isso é um nível de adoração. Mas eu desejo que nessa noite você possa entender que quando você decide entregar o melhor da sua vida, o melhor dos seus dias, o melhor do seu vigor, o melhor da sua juventude, o melhor da sua adolescência, o melhor do seu trabalho, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua saúde, para alguma outra coisa, ou para alguém outro que não seja o Senhor, sabe que você, talvez sem saber, está vivendo um nível de adoração igual a esse povo estava fazendo a Baal. Quais são os deuses que recebem essa adoração em nossa época? Tem muitos deuses que podem receber isso, filho. A gente pode dar vários nomes: o Deus do entretenimento, o Deus do esporte, podemos chamar o Deus do, sei lá, o Deus do corpo, ou o Deus do fisiculturismo, sei lá, pode ser o Deus do trabalho. Tem gente que está entregando o seu melhor que o seu vigor, não ao Senhor, mas entrega o seu trabalho. Talvez tem pessoas que estão trocando a adoração ao verdadeiro e único Deus, até mesmo para a adoração à sua própria família. Amam mais a sua família do que o próprio Deus, estimam mais aos seus familiares do que ao verdadeiro e único Deus. É possível? Então vamos chamar esse Deus, Deus da família, que nesse caso aqui deixa de ser o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Pode ser tantos deuses, queridos. Tantos e tantos deuses, inimagináveis, todos falsos, todos não têm o poder igual ao nosso Deus, mas que nos fazem viver na base do engano e nos fazem viver uma vida medíocre. Porque, como eu disse, quando nós ofertamos o melhor que nós temos, não o Senhor, é porque algum outro está recebendo aquilo melhor que nós temos. Você consegue entender o que eu estou falando? Amém. Sim mesmo? Amém. Traduzindo, se você não oferta o melhor que você tem nas áreas da sua vida a Deus, algum outro ou alguém outro está recebendo essa adoração. Ficou mais claro agora, né? Isso é um falso Deus. Isso é um Baal. E isso faz com que o nosso altar esteja destruído, caído, desfeito. Mas você está ouvindo isso porque no nome de Jesus, o fogo de Deus quer vir sobre a sua vida
e para que ele possa vir, Deus quer restaurar esse altar. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Glória a Deus, aleluia. E como você percebeu, né, está muito cedo para acabar rápido esse culto. Alguma coisa está estranha? Não é normal? Não é normal? Então vamos ao terceiro ponto. E o terceiro ponto é versículo 30. Diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículo 31. Tomou quantas pedras, querido? Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Portanto, querido, o terceiro ponto, para poder fechar essa mensagem, é que ele foi e ele pegou 12 pedras. Aleluia. 12 pedras que simbolizam algo. E agora vem o terceiro ponto, que é um pouco maior do que o primeiro e o segundo. Por que ele fez isso, pastor? Por que ele pegou 12 pedras, não 11, nem 10, nem 7, nem 14? Ele pegou 12 pedras, porque cada uma dessas pedras representava simbolicamente uma tribo de Israel. Ok? Então ele fez isso porque Deus mandou ele fazer assim. Lembremos que ele está dizendo que ele fez tudo de acordo com a ordenança do Senhor. Essa foi a introdução dessa mensagem. Ok? Então eu quero fazer um paralelo dessas 12 pedras. Que na verdade são áreas, são procedimentos, são comportamentos, são atitudes que precisam ser restaurados em nossa vida, para que a gente possa experimentar o fogo de Deus. Amém? Cada nome dessas pedras, na verdade, é uma tribo, e cada tribo representa de fato um procedimento a ser alterado, uma área a ser mudada, um hábito a ser restaurado, uma prática que precisa ser colocada no seu devido lugar, uma atitude que precisa talvez sair, cair, que está caído ao chão, precisa ser colocada na posição certa, porque o altar das pedras precisa ser edificado novamente, porque elas estão ao chão, elas estão caídas. A primeira pedra, eu quero seguir os nomes, né? Então, um dos nomes dos filhos de Israel é Ruben, ou Rubem, dependendo da língua traduzida. Mas no nosso contexto a gente conhece em português como Ruben. E Ruben, na verdade esse nome, o significado do nome Ruben é: veja o filho, olhe para o filho. Esse é o nome. Porque quando a mamãe teve esse filho, resolveu colocar o nome do filho como significado no hebraico. E o significado desse olhem para o meu filho foi Ruben. Essa era a ideia. Então o Ruben, ele tinha esse significado. O próprio nome Ruben é: olhe para o meu filho. Essa era a ideia. Então, queridos, aqui está falando tem uma revelação de quem é o filho. Por quê? Porque ali naquele contexto era para ver o filho que tinha acabado de nascer, ok? Mas o nosso contexto é espiritual, nosso contexto é entender o que Deus quer falar conosco. Não tem a ver com o Ruben, filho de Israel, ou filho de Jacó, mas tem a ver com olhar para o filho. E quem é o filho? É Jesus. Então, querido, a primeira pedra que eu quero restaurar em nome de Jesus nessas 12 pedras é: olhe para o filho. Você não vai ver o fogo de Deus caindo sobre a sua vida se você fixar os seus olhos em Jesus. Você não vai ver o fogo de Deus se manifestar em alguma área da sua vida se você não tiver uma revelação de quem Jesus é. O fogo de Deus não vai cair na sua vida sem que antes você reconheça quem é Jesus de fato para você. E você não pode reconhecer Jesus se não for por uma revelação de Deus. Jesus não pode ser conhecido de forma física ou natural. Jesus só pode ser conhecido por meio de uma ministração espiritual. Ele só pode ser reconhecido em nós por meio de uma revelação de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos estar abertos para que essa pedra possa estar no seu devido lugar em nossa vida. Portanto, a primeira pedra precisa ser restaurada na sua e na minha vida, para que nós possamos receber o fogo de Deus, depois de colocar toda a pedra em seu devido lugar, é fixar os olhos de Jesus e reconhecer quem Jesus é. Quem é Jesus? Jesus, queridos, a Bíblia vai falar que Ele é o Filho de Deus, que veio em carne, que pagou o preço de morrer em nosso lugar naquela cruz, que foi amaldiçoado pelo Pai na cruz por se tornar do pecado em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso favor, para que nós pudéssemos agora ter a bênção de ser aceitos por Deus.
Jesus, e diz a Bíblia que Jesus ao terceiro dia ele ressuscita entre os mortos. Jesus, depois de operar grandes milagres sobrenaturais, ele sobe aos céus, ele se coloca à destra do Pai, ele está vivo, ele está operante. E a Bíblia fala que ele derrama do seu Espírito Santo sobre a igreja, ele derrama do seu Espírito Santo sobre o seu e meu coração. E a Bíblia fala que um dia ele vai voltar, e que todo olho verá, que ele de fato é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é Jesus. Então, querido, se você não quiser ver hoje Jesus na sua vida, você não verá no céu ele para sempre. Porque para ver ele no céu para sempre, você precisa vê-lo na terra, e você precisa fixar os seus olhos nele. E para ver o Filho, a Bíblia fala que nós temos que ter uma coisinha chamada santidade. E aí começa a restauração das pedras no seu devido lugar. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém vê. Hebreus 12, versículo 14 fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E Jesus se declara como sendo o verdadeiro e único Deus. De modo que ele fala assim: eu e o Pai somos um. Para que você possa conhecer o Pai, você precisa se entregar a mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele e o Pai são um. Então, para que a gente possa conhecer por revelação a esse Jesus, Deus requer de nós santidade. Segunda pedra, aleluia. Segunda pedra, Simeão. Simeão significa ouvir e atender. O significado de Simeão é isso. Esse nome se deu porque o seguinte significado: porque Deus atendeu e Deus ouviu a oração desse casal. Então eles resolveram, porque Deus atendeu e ouviu a oração deles, eles decidiram colocar um nome, um sentido profético, um significado espiritual, o nome de Simeão, que traduzindo significa ouviu, atendeu. Agora, o que isso significa para a nossa vida hoje? Significa o seguinte: ouvir alguém e atender significa obedecer. Ouvir alguém e atender a esse alguém significa obedecer. Você consegue entender o que eu estou falando? Amém? Então, se eu quero que o fogo de Deus desça sobre mim, se eu quero que o fogo de Deus caia sobre a minha vida, eu preciso ter um coração que ouve, atende, e que isso significa obedece. Ou seja, eu preciso ter um coração que obedece a Deus. Se eu não tenho a pedra da obediência no seu devido lugar na minha vida, ela perde o seu significado, e o altar estará em ruínas, e o fogo de Deus não vai descer, a glória de Deus não vai se manifestar. Se o meu coração desiste a obedecer a Deus, o fogo de Deus não vai se manifestar na minha vida. Então nós precisamos decidir ouvir e atender aquilo que Deus está falando no nosso coração. Por quê, pastor? Porque no Deuteronômio, Deus, ele declara que se nós ouvirmos e atendermos ao Senhor, todas as bênçãos vão se derramar sobre a nossa vida. Todas. Não vão ser algumas, vão ser todas as bênçãos vão se derramar sobre a nossa vida. Amém? Terceira pedra, Levi. Significa associar-se, unir-se. Isso fala de aliança, querido. Mulher de aliança. Se unir a alguém é o quê? É fazer aliança com alguém. É fazer aliança com uma pessoa. Com quem você tem aliança? Com quem de fato você tem aliança? Espiritualmente você só pode ter aliança com uma dessas duas pessoas que eu vou falar. Uma delas chama-se Deus e a outra delas chama-se Satanás. Espiritualmente não tem meio termo, não tem outra alternativa. Ou você faz uma aliança com Deus, ou você faz uma aliança com o inimigo de Deus. Quer você reconheça, quer não, quer você aceite isso ou não. A verdade é que Deus, Ele quer que nós possamos fazer uma aliança com Ele. Por isso Ele deseja que essa pedra que está caída e faz com que esse altar esteja em ruína, possa ser restaurada na nossa vida. Portanto, se a sua aliança ela está quebrada, querido, se o pecado tem destruído a aliança sua com Deus, se ele tem de algum modo impedido a sua aliança de fluir, então saiba, querido, que a sua aliança ela só pode ser restaurada por meio de Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e renove a sua aliança com Ele. Se você tem uma aliança com Deus, você é um forte e sério candidato para que o fogo de Deus desça sobre a sua vida. Se você tem uma aliança com Deus, saiba que os céus vão se abrir
sobre a sua vida, sobre qualquer área da sua história. Agora tenha certeza de que você tem uma aliança com Deus. Esteja certo de que você tem uma aliança com Deus. Esteja certo que a pedra chamada Levi na sua vida esteja no seu devido lugar. Amém? Amém. Porque se não tiver, outro falso Deus vai estar operando. Assim como aquele altar estava destruído, existia um falso Deus operando em Israel, chamado Baal. Quando a aliança com o Senhor na sua vida está comprometida, há um falso Deus que opera. Quarta pedra, Judá. Judá significa louvor. Judá significa celebrar. Ok? Louvar, o que é louvar, querido? Louvar é bem dizer. O que é bem dizer? Olha o nome, bem dizer, ou dizer bem. Fica mais fácil de entender louvar agora, né? Quando você louva alguém, você está bem dizendo alguém, ou seja, você está falando bem. Você está confessando com a sua boca algo bom. Como que você tem usado a sua língua, meu amado, minha amada? Como que a sua língua tem sido usada nesses dias? Porque quer você levasse isso a sério ou não até hoje, saiba que essa pedra ela é determinante na restauração do altar para que o fogo de Deus desça. Como é que você tem usado a sua língua? A sua língua tem sido usada para falar bem ou ela tem sido usada para falar mal? A Bíblia fala em Tiago diz que a nossa língua ela pode amaldiçoar ou ela pode abençoar. A nossa língua ela pode incendiar todo o curso da nossa vida. Todo o curso de nossa vida. A nossa linguinha aqui, de alguns centímetros. Ela pode nos fazer viver quilômetros de angústia e depressão, simplesmente por uma declaração maldita, ou maldita mesmo, no sentido de amaldiçoada. A língua ela pode ser inflamada pelo inferno, ou seja, a nossa língua, a Bíblia fala em Tiago, que ela pode ser instrumento do próprio inferno, se nós não soubermos como lidar com ela. A língua é um pequeno órgão, um órgão do nosso corpo, mas se gaba de grandes poderes. Assim como o leme de um navio, que governa toda uma grande embarcação, a nossa língua nos governa por inteiro. De modo que a vida e a morte estão no poder da língua, diz a palavra de Deus. Mas assim como a nossa língua pode fazer coisas más, ela pode ter uma atitude má, ela pode liberar procedimento mau, a nossa língua também pode ser uma bênção. A nossa língua pode ser um instrumento de bênção, ela pode bem dizer, ela pode confessar a palavra de Deus. E uma das coisas que mais nós precisamos entender na restauração do altar de Deus na nossa vida, porque o altar está caído e precisa ser restaurado, é que essa pedra ela precisa estar no devido lugar, a pedra da confissão da palavra de Deus. Eu e você, somos chamados por Deus para confessar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou profeta que fala a palavra de Deus, né? Ouve a Deus e fala. Não, querido, existe um nível de profecia que todos nós somos chamados a viver, que é o nível de confessar a palavra completamente clara a nós, a Bíblia Sagrada. Na medida que você confessa a palavra, confessar é possuir no reino espiritual. Aquilo que você confessa é uma assinatura que você está dando no reino do Espírito, que faz com que Deus, ou os seus anjos, ou Satanás e os seus anjos, na verdade são seus demônios, ajam em função da sua declaração verbal. Aquilo que você verbaliza vai ser de acordo com aquilo que você vai viver. Por isso que você precisa ter muita atenção. Você e eu precisamos ter muita atenção com aquilo que sai da nossa boca. Qual que tem sido a atitude da sua língua? Sua língua tem sido instrumento de resmungo? Tem sido para resmungar? Mas o que é resmungar? É ficar reclamando sem parar, sabe? Aquela reclamação desenfreada. Tudo é motivo para reclamar. Se a sua língua tem sido assim, saiba que os seus dias serão maus na terra. O fogo de Deus não vai vir sobre a sua vida. O fogo de Deus não vai vir sobre a sua história. Não vai vir sobre aquela área que você está reclamando. Nunca vai haver alteração da parte de Deus em função da sua reclamação, mas sim em função do seu clamor a Deus. Então, no lugar de reclamar, aproveite e ore. Se é para abrir a boca para falar besteira, abra a boca para poder orar e pedir ao Senhor para que Ele possa mudar aquela realidade. E de preferência, confesse aquilo que você conhece da parte de Deus, por meio da palavra, diante daquela circunstância, até que ela mude, no nome de Jesus. Então, quando você
começa a usar a sua língua para confessar, para bem dizer, você está colocando essa pedra no seu devido lugar e o fogo de Deus virá sobre a sua vida. Mais uma pedra, essa aqui não tem a ver com aquilo que você fala, que não tem muito a ver, mas o nome é um pouquinho diferente. O nome é Dan, o nome Dan. Eu sei que algumas pessoas falam com a cabeça, Dan, não, mas não é isso. O Dan aqui é o nome de uma pessoa, tá bom? O Dan é uma tribo. E o nome Dan significa algo. O nome Dan significa justiça, julgamento. A Bíblia fala que nós devemos andar nas veredas, ou seja, nos caminhos da justiça por amor ao seu nome. E não é da nossa justiça, querido. Porque às vezes a gente confunde, entendi, justiça, então eu vou ser justiceiro. Você é justiceiro. Eu não vou aceitar as coisas ruins acontecerem à minha volta. Eu vou manifestar justiça. Calma, querido. A Liga da Justiça é outra coisa, tá bom? Ela é no mundo dos quadrinhos, vira filme, mas não é para vocês, tá? Essa não é justiça, porque a Bíblia fala que essa justiça que nós achamos muito facilmente que é a justiça de Deus, ela na verdade, a nossa justiça, ela se assemelha a um trapo de imundícia. Você sabe o que significa um trapo de imundícia? O trapo de imundícia era um pano que ele era usado e depois de usado ele perdia o seu valor porque ele estava imundo. Isso é trapo de imundícia. Mas em que sentido que a Bíblia fala isso? Bom, você deve saber que na verdade os nossos absorventes modernos eles não existiram desde o início da vida, né? Esse absorvente que compra com aba, sem aba, com cheiro, sem cheiro, pequeno, grande, médio, gigante, para várias fases do processo, né? E isso é uma bênção. Mas nem sempre foi assim, querido. Nos tempos bíblicos, as mulheres usavam um pano. E depois, esse pano ficava completamente, você vai entender, né? Ensopado, de modo que ele era um trapo de imundícia. O apóstolo Paulo fala que a nossa justiça é igual ao absorvente feminino usado. Não serve para nada, é repugnante. É assim que Deus vê a nossa tentativa de ser justo com a nossa própria força. Por quê? Porque nós não somos justos com a nossa própria força. Jesus é a nossa justiça. E a Bíblia fala que aquele que entrega a vida para Jesus se torna a justiça de Deus. Agora, nós atuamos como justiça de Deus na medida que nós somos movidos pelos céus. Nós somos movidos pelo próprio Deus, de acordo com os princípios de Deus, e não segundo os nossos princípios carnais. Agora, a Bíblia fala que nós somos justificados pela fé. E nós continuamos a manifestar a justiça de Deus na terra pela fé também. Não é pelo sentimento, não é pela razão humana, mas é pela fé de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a inspiração do Senhor. Então nós somos justificados pela fé, nós somos justiça de Deus, e nós podemos então restaurar essa pedra. Quando nós andamos na justiça de Deus, naturalmente o fogo de Deus vai poder se manifestar sobre a nossa vida. Amém, glória a Deus, aleluia. Além dessa pedra chamada Dan, tem outra pedra chamada Naftali, ou Naftali, como você preferir. Naftali ou Naftali significa guerra. Guerra. Muitos de nós não gostam dessa palavra, guerra. Mas a Bíblia nos fala que existe uma guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. Ela não é uma guerra física. Não envolve revólver, não envolve isso, não envolve metralhadora, bomba, granada, bazuca, míssil, nada disso, nada de faca, AK-47, nada disso. Tá bom? Isso não é a guerra que nós estamos falando aqui. Eu falo isso porque algumas pessoas confundem e acham que é isso. De vez em quando joga prato, faca. Não é isso. Não é essa guerra. Murro na porta. Não é com a porta a guerra. Tá bom, querido? A nossa guerra é espiritual. E ela acontece quer nós queiramos, quer nós não queiramos. E se nós não guerrearmos, sabe o que vai acontecer? Vamos perder. Porque o nosso inimigo quer guerra. E quando, nesse caso, um quer guerra, não adianta o outro não querer.
A lógica é a inversa daquilo que a gente fala. Não, se um não quer, Deus não beija. Se um não quer, Deus não faz. Nesse caso, quando um quer guerra, ele desafia o outro. E se o outro não quer guerrear, fica tranquilo, ele vai ser morto. É assim que funciona. Se um povo se levanta contra outro povo e o povo, não, nós não queremos guerrear, não. Ou esse povo vai se render escravo, ou esse povo vai ser destruído. Então, você escolhe se você quer ser destruído ou quer ser escravo. Mas tem uma escolha melhor. Guerreiro. Você precisa restaurar essa pedra da guerra espiritual na sua vida, querido. Você precisa ficar atento à realidade espiritual. Nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de ser evangélico do século XXI, nós estamos numa guerra. E essa guerra ela acontece, ela precisa ser levada a sério. Existe um adversário, esse adversário ele nos leva a sério. E ele quer nossa destruição, só obra é matar, roubar e destruir. Segundo João, capítulo 10, versículo 10, diz isso. A Bíblia fala que ele quer tanto guerra, ele declarou guerra contra nós. Em Apocalipse tem um versículo que fala que ai de vós, moradores da terra, porque o nosso adversário, sabendo que seus dias são poucos, declarou guerra a nosso respeito. Olha só, ele está numa guerra porque ele sabe que seus dias são poucos, então ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer muito bem: matar, roubar e destruir. Se nós desprezamos a sua obra, a sua maneira de atuar, nós seremos pegos, nós seremos presas fáceis da sua atuação. E eu diria que quanto mais próximo da volta de Jesus, querido, quanto mais próximo nós estamos, e cada dia que passa mais próximo nós estamos, maior será a guerra. A guerra tem a tendência de aumentar na sua vida, porque ela foi declarada. Ele trabalha contra você. A Bíblia fala que nós somos exércitos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para que serve o exército? Para fazer guerra. Exército está ali para isso, querido. São treinados para guerra. Quando Deus nos chama exército de Deus, Ele está dizendo que Ele é o Senhor dessa batalha, Ele vai nos dar vitória, mas nós somos o seu exército, ou seja, nós estamos sendo equipados para uma batalha. Alguns fogem dessa batalha, mas a palavra fala que nós não devemos fugir dessa batalha, nós devemos resistir, e quem foge é o nosso inimigo. Amém? Satanás é que foge, diz Tiago. Resistir ao diabo, na verdade, começa assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele vai vazar, vai deitar o cabelo, e ele vai sair correndo, vai picar a mula. Jesus, ele também fala outra coisa, ele fala assim: ó, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ele está falando da realidade do inferno, querido. Jesus está dizendo a respeito à guerra espiritual que existe. Ele está falando que a igreja, ela está vivendo uma guerra. Quem é a igreja aqui nessa noite? Amém. Quem não é a igreja aqui nessa noite? Eu não sei, pastor, se eu sou igreja. Eu estou na igreja, mas não sei se eu sou igreja. Pois é, isso aqui na verdade chama de igreja. Mas na verdade isso aqui é só o lugar que a gente se reúne. Porque a igreja, segundo a Bíblia, é aquele que se transformou em casa de Deus. Você é casa de Deus. Você aceitou Jesus, você passa a ser igreja. Você é a igreja viva do Senhor. E se você é igreja, saiba que o inferno faz oposição à igreja. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Que somos nós. Jesus fala isso, querido. E Ele nos adestra. A Bíblia fala, o salmista diz, Ele adestra nossas mãos e nos prepara para guerrear. Uma canção do Demar de Campos, muito antiga, né? Ele adestra minhas mãos e me prepara para guerrear. É verdade. Ele é aquele que adestra nossas mãos e nos prepara para guerrear. A guerra, ela é real, querido. Ela existe. Se você despreza ela, ela não vai deixar de acontecer. Não é pela força da sua mente, falando, não, ela não está existindo, não vai acontecer. Não acontece, querido. Não vai. Você pode ficar declarando, fazendo força. Quanto mais força você fizer, nada vai acontecer. Não vai mudar. A guerra não existe, querido. Nós precisamos lutar. E por que nós precisamos lutar? Porque na verdade nós temos a vitória garantida. A Bíblia fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas para ser vencedor, tem que ter luta, né? Não existe vencedor sem lutar. É assim que funciona em qualquer realidade. Assim funciona, querido. Paulo me fala algo em relação a Timóteo que eu acho muito interessante. Já falei sobre isso em outras ocasiões. Mas Paulo fala que as profecias das quais Timóteo foi alvo, Timóteo deveria batalhar a vida, ancorado, baseado nessas profecias, para que elas pudessem se cumprir. Ou seja, ele deveria guerrear com as profecias.
Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, eu pego as profecias que Deus fala para mim e eu coloco na estante. Se for de Deus acontece, se não for, não é de Deus. Paulo não fala isso para Timóteo. Timóteo, as profecias que você recebeu, pega e bota na estante. Se acontecer é de Deus, se não acontecer não é de Deus. Não, ele fala o seguinte, Timóteo, das profecias da qual você foi alvo, dentre elas as quais eu profetizei para você e muitos outros, você precisa batalhar, guerrear, porque elas não acontecem por si só, mas elas acontecem em função da sua batalha. Você precisa lutar, você precisa restaurar essa pedra chamada Naftali, ou Naftali na sua vida. Amém? Amém. Mais uma pedra, Gade. Gade, o que significa Gade? Fortuna! Aleluia, agora você gostou, né? Essa é a parte que nós gostamos. Que pedra benção é essa, né? A pedra da fortuna. Essa pedra ela fala de provisão, ela fala de abundância, de favor na área financeira. É muito bom. Mas essa pedra, ela fala de outra coisa que a gente não gosta muito. Essa pedra, ela está falando de nós colocarmos ela no seu devido lugar. Devido lugar, ainda bem que tinha bocado. Aleluia. E essa pedra, ela fala de algo que nem tem sempre a gente considera na nossa vida de fé. A gente às vezes se limita a entender que a gente é uma pessoa muito generosa para com Deus, porque a gente é dizimista, por exemplo. Deus faz uma obra na nossa vida, trabalha na nossa história, a gente passa a ser dizimista, ou seja, a gente dá décima parte da nossa história. Mas muitos crentes têm essa pedra, a pedra da fortuna, ela está jogada no chão. Porque essa pedra, ela representa um princípio na nossa vida, que é o princípio da abundância, de semear com abundância. E essa é a parte que nós não gostamos tanto. Nós queremos que essa pedra esteja no seu devido lugar. Quem não quer fortuna? Levanta a mão quem não quer fortuna. Quem quer prosperidade? Quem deseja prosperar? Você quer prosperar? Você deseja prosperar? Não, pastor, eu não quero, eu vou ser pobre mesmo. Tem gente que nessa hora levanta a mão, é incrível. Você pergunta, quer prosperar? Não levanta. Não quer prosperar também? Não levanta. Quem você quer? Eu não quero nada. Mas imagina que você queira prosperar. Por quê? Porque você tem várias áreas que depende da fortuna se manifestando de forma concreta na sua vida. Obrigado, velho. Isso é uma benção. Então, para que você possa receber a colheita em abundância, o que precisa fazer em relação à semeadura? Semear pouco? Semear abundância. O padrão bíblico é esse, querido. Só que às vezes a gente deixa essa perna lá no chão. Toda hora que Deus fala de oferta, a gente acha que no outro momento, quando a gente sentir a quarta vértebra aqui da espinha, sentir um calafrio, aí então a gente vai ofertar um pouco mais. Tem crente que é assim. Tem crente que tem um padrão mental assim, eu só oferto coisa grande quando sentir de Deus. E vai ficar esperando sentir de Deus, porque o fogo de Deus vai fazer sentir, o fogo faz sentir. Mas para que esse fogo de Deus possa se manifestar, querido, exige que o altar seja refeito, seja restaurado. O incrível, eu volto a falar, lembra que eu comecei no culto a falar em relação ao que você não dá para Deus, você dá para alguém? Aí a gente pensa assim, não, 100zão, oferta é muita coisa. Aí você passa no shopping, baixa em qualquer porcaria, 300, 500. Coraçãozinho, você alinha lá com o Baal, né? O Baal fala, vem. E você não acha que é tão caro assim, porque é muito importante ter aquilo. Você vai ter aquilo, mas vai ter só aquilo. Porque você está limitando o que Deus pode te dar. Você quer viver coisas grandes na área financeira em Deus? Você quer que Deus possa te surpreender com coisas poderosas? Saiba, querido, que tem uma semeadura também poderosa. E claro que eu não estou falando em termos monetários simplesmente. Eu não estou falando assim, semeadura boa é 100zão. Estou falando que semeadura boa é aquela que é sacrifício no seu coração. Lembra que o altar do holocausto chama-se altar do sacrifício? Se R$2 aqui não me faz a menor diferença. Eu posso dar R$2 para Deus, como eu posso dar R$2 ali no cara que cuida do carro, eu posso dar R$2, se cair não faz a menor diferença. E eu dou isso para Deus, significa, é semelhante a uma esmola que eu dou para você. Deus não precisa dessa esmola. Deus não precisa disso. Deus não fica mais rico, mais pobre com R$2. E nem com 100, nem com 1 milhão. Isso é só um termômetro do nosso
dessa pedra no seu devido lugar, do nosso ajuste com a sua vontade, para que o fogo de Deus possa vir. Quantos entendem o que eu quero dizer? Amém? 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 Isso é bênção. Não estou falando isso porque, isso é bênção para o pastor Wesley. Não me entenda mal. Pelo amor de Deus, não entenda isso. Eu falo isso porque é bênção para a sua vida. Eu nunca vi alguém semear muito sem colher muito. Eu sempre vejo quem semeia pouco também colhe pouco. Isso eu sempre vejo. Amém, querido? Amém. Muito bem, então, dê o seu melhor também na área financeira. Você quer abundância financeira na sua vida? Dê o seu melhor, querido. Eu tenho sugerido já algumas vezes, mas é um padrão assim que a gente precisa melhorar muito. O padrão de não vir na presença de Deus de mãos vazias. De você ter uma coisa pensada. De você não ficar esperando o toque do sentimento na hora da oferta para você fazer uma coisa. Mas você já sair de casa com a consciência de que a sua adoração passa também pelo seu bolso. E você já se programa previamente a dizer, não, hoje eu vou ofertar ao Senhor. Eu não vou só dizimar uma vez por mês, mas eu vou ofertar ao Senhor. Faça isso, querido. E a promessa do Senhor é que Deus vai abundar a sua vida. Pastor, mas Deus precisa desse negócio? Ele não precisa desse negócio, precisa do seu coração. Só que esse negócio prova o seu coração. Porque quando está o seu coração, ali está o teu tesouro. Amém? Ali está a sua fortuna. Mais uma pedra, Issacar. Não é ensacar, tá? De fazer saco, não é ensacar, é Issacar. Issacar. Nomezinho diferente, né? Issacar significa recompensa. Olha que benção. Tudo que nós fazemos tem uma recompensa, querido. Tudo que nós fazemos tem um retorno. Paulo lhe fala aos Coríntios o seguinte, no final da sua primeira carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: não esmoreça em fazer o bem. Não esmoreça, ou seja, não se estremeça de fazer as coisas que devem ser feitas. E ele fala, porque tudo que nós fazemos, nós alcançaremos recompensa. A Bíblia fala que tudo que nós fazemos ao Senhor não é em vão, mas nós receberemos recompensa. Agora, é claro que a recompensa ela pode ser bênção, ela pode ser maldição também. Qual é a recompensa que você vai receber? Vai ser de acordo com o princípio de Deus e a fé que você utiliza para poder vencer esse princípio. O galardão vai ser liberado para você. Mais uma pedra, Zebulon. Ok? Significa o que, pastor? Habitação. Significa habitação. Fala de casa, fala de moradia, fala de morada. O salmista fala: quem habitará no santo lugar, quem habitará na casa do Senhor. O salmista também diz o seguinte: um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias. A verdade fala que Deus quer habitar entre o seu povo. A Bíblia fala que Deus ele tabernaculou entre o seu povo. Ou seja, Ele fez casa, Ele fez tabernáculo entre o seu povo. Deus, Ele deseja manifestar a sua grandeza em seu povo. Por isso que Ele escolheu entre uma das tribos, das 12, tem um nome que é: eu faço morada em meio a Israel. Esse nome servia como um lembrete para Israel saber que Deus fazia morada com eles. E quem que hoje é a morada de Deus? Quem que hoje é a morada do Senhor? Amém. Você que falou eu, é isso mesmo. Você que entregou a vida para Jesus, você é casa de Deus, habitação do Senhor, moradia do Senhor. Portanto, a gente precisa cuidar dessa casa. Amém, querido? Amém. Isso é importante também. A Bíblia fala que nós somos a morada de Deus. Só que a gente não cuida bem dessa morada de Deus. E o resultado é que o fogo de Deus não vai poder se manifestar. Nós podemos abreviar nossa vida se a gente não cuida bem da morada de Deus, que é essa casa, esse tabernáculo. Isso envolve físico, isso envolve as nossas emoções. Eu não posso, assim como você não pode, entregar tanto o nosso corpo quanto nossas emoções a coisas que não edificam a vontade de Deus, que não fazem que o fogo de Deus possa perpetuamente se manifestar em nossa vida. Então, querido, retire da sua vida tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não constrói, que não colabora, que não traz algo bom para o seu corpo, para a sua mente, para as suas emoções. Mais uma pedra. Azer. Mais um filho, né? Mais uma tribo. Azer significa alegria. Infelizmente tem algumas pessoas que entendem que alegria é primeiro sentimento, mas a Bíblia fala que alegria não é sentimento.
Alegria é fruto do Espírito. Alegria não é um sentimento. Alegria é uma realidade espiritual. Alegria não é uma coisa que acontece quando alguma coisa boa acontece conosco. Alegria não é uma resposta que a nossa alma dá para alguma coisa que a gente espera. Alegria não vem simplesmente porque tudo que a gente programou deu certo. Alegria é uma realidade espiritual que nós podemos desfrutar até no meio do vale, até no meio do deserto. Por quê? Porque a Bíblia fala que essa alegria do Senhor em nossa vida, ela nos fortalece em qualquer situação. Entende o que eu quero dizer? Lá fora, homens e mulheres que não confiam no Senhor, que não têm aliança com Deus, que não conhecem Jesus, que não têm uma dessas pedras, que não tem um altar ao Senhor, que entrega o seu altar a falsos deuses, essas pessoas dependem das circunstâncias boas para poder ter alegria. Mas eu e você não precisamos de circunstâncias boas ou más para ter ou não ter alegria, porque a nossa alegria tem um nome, se chama Jesus. Ele é de fato a alegria, e por Ele habitar em nossa vida, nós podemos estar em todo o tempo alegres. Aleluia. Que coisa fascinante. Aí você pergunta, pastor, não dá. Tem coisas que eu vi que não dá para ficar alegre. Querido, é um pouco... você precisa pensar na perspectiva da eternidade. Porque quando você pensa na perspectiva da eternidade, querido, todas as coisas momentâneas perdem o sentido. Sabe quando você já sabe o final do filme? Parece que toda a adrenalina das emoções que você vivencia durante o filme perde a graça, porque você já sabe o final é glorioso. Você já sabe o final do filme, querido. Você e eu já sabemos o final do filme. E o final do nosso filme, do meu e do teu filme, é muito bom. É glorioso. Nosso final está atestado, declarado, manifestado em Cristo Jesus. Então por que ter medo? Por que ficar ansioso? Por causa de dor de cabeça você vai perder a alegria? Por causa de que uma conta não conseguiu ser paga naquele mês, alguma dificuldade financeira veio e você vai perder a alegria? Se a sua história está totalmente firmada e já está acabada em Cristo Jesus, vá ler Apocalipse, você vai se ver lá. Aquele povo que tem vestes brancas, um deles é você. Amém. Então, o que é possível te tirar que seja capaz de arrancar a sua alegria, se você sabe que você está eternamente comprado e a sua vida está completamente estabelecida nele? O que é possível acontecer de tão ruim que possa acabar com o final dessa história? Nada. Só tem uma coisa que pode ser arrancada, e que o ladrão da alegria faz isso todo dia: é tentar te convencer de que o teu Deus não é tão bom quanto ele realmente é. E a sua desconfiança pode tirar completamente a alegria, que não é um sentimento, mas é uma pessoa da sua vida. E o dia que a desconfiança arrancar Jesus da sua vida, você não vai estar com essas vestes brancas no livro de Apocalipse lá registrado. Portanto, lute para que a alegria não seja simplesmente um estado de circunstância, mas que seja um estado de espírito contínuo e permanente. Que não seja uma consequência das coisas boas que acontecem, mas que seja uma realidade espiritual, que você se apossa sempre que alguma coisa sai do controle. Dá para entender o que eu quero dizer? Amém? Amém. Pastor, me explica mais na prática, quando acontecer coisa ruim na sua vida, lembre-se dessa palavra que eu estou falando. Pegue rapidamente essa pedra e coloque no seu devido lugar. A pedra do azer, não é azar não, tá? Azer. A pedra do azer, que por sinal é alegria. Amém? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Como que eu posso ter alegria do Senhor em minha vida? Por considerar tudo aquilo que Ele fez, faz e fará por mim. E por saber que Ele já pagou o preço por mim. Nada pode me afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nem principados, potestades, nudez, coisa ruim, qualquer problema financeiro, nada, uma enfermidade que seja, nada pode me afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então, eu posso ter alegria. Aleluia. Glória a Deus. Os psicólogos falam, os homens e as mulheres que estudam comportamento falam a importância de sorrir. Querido, pare com esse negócio de tentar sorrir, força, fazer força para sorrir. Você não precisa fazer força nenhuma para sorrir.
Seu sorriso não é consequência de fazer... Não. Seu sorriso é aquela certeza das coisas que você espera, é convicção de fatos que você não vê. É aquela certeza de que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, que a vitória final já foi conquistada por meio de Cristo, que nada pode arrancar essa vitória de você, a não ser você mesmo. Amém? Estamos acabando, aleluia. Penúltima pedra. José. Significa aumentar, multiplicar. Essa pedra, ela é muito importante, querido. Tem muitas pessoas querendo que o fogo de Deus desça, mas não levam a sério a questão dessa pedra de José. Por não levar em consideração, não vive o de Deus. Querido, deixa eu falar bem claramente para você. Sem essa pedra na sua vida, o seu altar não vai ser restaurado e o fogo de Deus não vai descer. Que pedra é essa, pastor? É a pedra da frutificação. Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para multiplicar. Deus te chamou para crescer, para aumentar, para prosperar. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para dar fruto, que esses frutos permaneçam. O chamado de Deus para a sua vida, o chamado maior de Deus para a sua vida, que engloba todos os demais chamados específicos da sua história, é para você dar fruto. Por isso que José, essa pedra significa multiplicar, frutificar. Deus quer que nós possamos entender isso, para que a gente possa viver isso, e para que o fogo de Deus se manifeste na nossa vida. Última pedra, Benjamim. O que significa, pastor? Filho da destra, filho da mão direita, do braço direito. É isso que significa Benjamim. Isso fala de quem? Fala de Jesus. Isso fala do lugar que Jesus ocupou, a destra do Pai. Mas isso não fala só de Jesus, fala de mim, fala de você. Porque a Bíblia fala que todo aquele que entregou a vida para Jesus está, Efésios diz, assentados nos lugares celestiais em Cristo, reinando. A Bíblia fala que Deus, Filho, Jesus, se assentou à destra de Deus, Pai, e está aguardando para que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés. E quem coloca esses inimigos como estrado debaixo dos seus pés, sou eu e é você. Mas nós estamos assentados nele. Estamos assentados no lugar em que ele está. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, essa foi a posição que ele ocupou, a destra do Pai. Ele é o filho da mão direita, ele é o filho da destra. A destra, ela fala de coisas tremendas. Sabe por quê? Porque o salmista diz o seguinte, Davi fala, a destra do Senhor faz proezas. Olha só, a destra do Senhor realiza proezas, grandes feitos. Quando você é o filho da destra, é porque você realiza grandes proezas para Deus. É porque você realiza grandes feitos para Deus. Nós sentaremos aonde ele sentou. Nós estamos assentados, na verdade, aonde ele se assentou. Filho da destra, ou filho da mão direita, também significa braço direito. Você já ouviu essa expressão de falar assim, ó, aquele homem, aquela mulher é meu braço direito? O que significa isso? Uma pessoa que é o braço direito de outro, o que significa? É aquilo que a Bíblia vai falar de alguém que é mais achegado que o meu próprio irmão. É o meu braço de confiança. É alguém que eu posso delegar coisa para ele e saber que vai dar certo. É alguém que eu posso apostar e saber que vai acontecer. Essa pedra precisa estar bem colocada na nossa vida, querido. Se essa pedra não está bem colocada na nossa vida, esse altar não pode dar certo. Porque uma das coisas que precisa ser restaurada na nossa vida é a certeza de que você somos a aposta da confiança de Deus na terra. Isso fala de que nós representamos o Senhor. Isso fala em termos práticos de que nós somos o braço direito de Deus. Ele delegou aquilo que mais importava para Ele na nossa vida. Nós hoje realizamos a obra de Deus na terra. E Ele não colocou essa obra sobre anjos, serafins ou querubins, mas Ele delegou essa obra gloriosa e confiou essa obra para mim, para você. Será que Ele aposta na gente? Sim ou não? Será que de algum modo Ele confia na gente? Sim ou não? Sim! Mas nós precisamos entender que Deus confia em nós. Nós precisamos entender que Deus aposta em nós, que nós somos o braço direito, que nós somos o filho da destra, de que nós somos, em nome de Jesus, e temos essa pedra restaurada na nossa vida, a pedra chamada Benjamim. E quando isso está na prática na nossa vida, nós vivenciamos a obra de Deus.
Nós não esperamos que outro possa fazer a obra de Deus, mas nós sabemos que nós vamos fazer a obra de Deus. Nós não ficamos na expectativa de que alguma outra pessoa possa atender a expectativa de Deus, mas nós sabemos que nós somos o cumprimento da expectativa de Deus, porque nós somos a destra do Senhor que realiza grandes feitos, grandes proezas, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Nós estamos encerrando